E aí, gente, boa noite, final de tarde lindo e maravilhoso, né? O dia hoje foi muito lindo. Vamos falar aqui um pouquinho dos clubes carioca nessa rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo Fluminense no sábado, jogando contra o Fortaleza, né? O Fluminense venceu o seu jogo aqui em casa, aqui no Maracanã, tá? E a gente tem que dizer o seguinte: Renato conseguiu novamente botar o Fluminense nos trilhos, nos eixos, como todo mundo gostaria que fosse sempre, né? Teve um momento aí, o Fluminense andou perdendo em jogo, uma sequência de jogos, mas voltou a ganhar e tá ganhando outra sequência boa. O Fluminense tá muito bem mesmo, tá? Essa rodada do final de semana mostrou mais uma vez que Renato conseguiu, até que enfim, trazer o Fluminense para as mãos novamente e colocar o Fluminense nos eixos. Parabéns, Fluminense, parabéns a torcida do Fluminense, parabéns o Fortaleza, fez um bom jogo também, né? E vamos falar agora do domingo, a rodada do domingo aqui no Newton Santos, aqui onde a gente tá aqui. Olha, o Botafogo perdeu pro Palmeiras, tá? Não sabe o que aconteceu, o Botafogo fez aquele joguinho ali, mais ou menos, mas eu acho que foi o Botafogo, ele tava com trauma do Palmeiras do Mundial de Clube, sabia? Eu tenho uma impressão comigo assim, mas infelizmente o Palmeiras, infelizmente o Botafogo perdeu, mas felizmente o Palmeiras é um grande clube, a gente tem que saber respeitar. Um grande clube mesmo, e tá aí disputando lá em cima na tabela a liderança com o Flamengo, tá? Né? Não é o líder com o Flamengo junto, mas tá pertinho ali. Então jamais podemos tirar o mérito do Palmeiras. Então, mas dentro de casa o Botafogo poderia ter ganho o jogo, poderia ter empatado pelo menos, mas perdeu. Infelizmente, o futebol é assim. Por outro lado, o Flamengo jogando lá no Sul contra o Inter. O Flamengo venceu seu jogo fácil, venceu fácil, muito fácil mesmo, a verdade tem que ser dita. O Flamengo tem um grande clube, nós jamais podemos negar o time do Flamengo e desconsiderar, jamais. Mais um grande clube, é o melhor clube do futebol brasileiro e um dos melhores clubes do mundo. Infelizmente no Mundial não foi muito bem, houve aquele tropeço lá, mas o Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? Melhor elenco. O Flamengo não tem como tirar o mérito. Então venceu o seu jogo. Parabéns ao Flamengo, parabéns à torcida do Flamengo, parabéns ao Inter, que fez um jogo bom, mas infelizmente perdeu. Tá, mais nessa rodada do Campeonato Brasileiro, esse final de semana, só se fala numa coisa: o jogo do Santos com o Vasco e Santos lá em São Paulo, onde o Vasco meteu 6-0 no Santos. Gente, muito tempo que a gente não via falar numa goleada de 6-0. Antigamente, nos anos 80, para quem acompanha futebol há muito tempo, naquele Campeonato Brasileiro que era disputado, umas fases, jogava aqueles grupos, né? Não era ponto corrido, havia muita goleada, mas muita mesmo. Os times do Nordeste sofriam cada uma goleada. Aí tinha os times do Maranhão, Tiradentes, gente, aqueles clubes lá de cima, os clubes levavam muita goleada dos times aqui do Sul. Os times do Sul aqui, Sul e Sudeste, eram os times muito bons. Ninguém praticamente jogava na Europa, todos os jogadores jogavam em casa. Você sabe que a febre de jogar na Europa só foi depois da Copa da Itália, da Copa da Espanha em 82, quando a Itália sonhou que queria ter todos os jogadores do futebol mundial jogando em seus clubes. Aí foi uma febre, todo mundo indo para a Itália. Hoje em dia é para a Inglaterra, para a Espanha, né? Mas depois da Copa de 82, todo mundo seguiu para a Itália, todo mundo estava nos clubes da Itália, foi todo mundo, né? Aqui do Brasil foi Júnior, foi Cerezo, foi Zico, Falcão já jogava lá. Então naquela época os clubes brasileiros davam muita goleada, era muita goleada. Se vocês pesquisarem, era de 8, era de 6, era de 5, era de 7, era uma coisa assim, esplêndida mesmo assim, as goleadas que os clubes levavam. Mas hoje em dia é difícil. Mas ontem o Vasco deu uma goleada no Santos de 6-0. Aí fica uma grande incógnita, uma grande interrogação. Gente, será que o Vasco está tão bom assim? Ou será que o Santos está tão ruim assim? E aí, o que você acha? Deixa um comentário aí se você... O que você acha daquele jogo de ontem? Gente, o Santos está tão ruim ou o Vasco está tão bom? O que vocês acham? Porque se você fala nisso aí, tudo que é manchete hoje foi a goleada do Vasco. Eu fico na dúvida aí. Será que o Vasco está tão bom assim, gente? Ou será que é o Santos que está tão ruim? Mas o Vasco meteu 6-0 e não é toda hora que um time mete 6-0 em outro, mesmo sabendo a dificuldade que o outro time está passando, principalmente lá em São Paulo, e meter 6-0 num clube lá em São Paulo. Mas o Vasco é uma verdadeira façanha isso, uma façanha. Então, deixa um comentário. Será que o Vasco está tão bom ou o Santos que está tão ruim, ou foi aquelas coisas que só acontecem de 100 em 100 anos no futebol? Então, isso foi um resumo dos times carioca nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está líder aí, né? E vai vir Libertadores aí, tem muito jogo pela frente. Então,
Parabéns ao Vasco por 6-0. Não é toda hora que se mete 6-0 no outro clube. O Santos tem que melhorar muito, 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 muito. Então, isso é o futebol, gente.